Senhoras e senhores, boa noite. O bem que fazemos hoje será a nossa felicidade amanhã. Madre Teresa de Calcutá. Agradecemos a todos pela presença neste evento, em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título honorífico de cidadão assisense ao reverendíssimo Padre Pedro Henrique de Souza Batista. Iniciamos nossos trabalhos convidando os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Gostaria de convidar agora o vereador Edson de Souza, Pastor Edinho. Também gostaria de convidar o senhor vereador Gerson Alves de Souza para compor. Convidamos o excelentíssimo senhor Paulo Mattioli Júnior, presidente da Câmara, a tomar o assento junto à mesa diretora. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Assis. Iniciamos aqui a sessão solene em homenagem ao mais novo cidadão assisense, Padre Pedro Henrique. Todos estejam muito confortáveis em nossa Casa de Leis. Eu, nesse momento, solicito ao mestre de cerimônias que proceda a chamada das demais autoridades para compor aqui a mesa de trabalho. Senhor presidente, em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos a presença das demais autoridades também e gostaria de convidar aqui as autoridades nesse dia tão especial e uma homenagem tão genuína e tão especial. Gostaria de convidar para compor a mesa Jerônimo Pereira Paes, jornalista e diretor da Rádio Difusora. Gostaria de convidar também Padre Tomé, representando a paróquia Santa Maria Mãe de Deus de Itaberá, São Paulo. Convido também o Padre Pedro Faustino, da paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós, de Marília. Gostaria também de convidar Queco Noronha, assessor do deputado Ricardo Madalena. Eu solicito ao vereador Gerson Alves, por gentileza, para acompanhar a tomar assento junto à mesa homenageado desta noite, Padre Pedro Henrique de Souza Batista, e solicito ao pastor Edson de Souza que acompanhe a mãe do homenageado, senhora Marta Maria de Souza Silva Batista.
Composta a mesa e com a presença das autoridades, homenageados, convidados, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos a presença das demais autoridades e representantes. Agradecemos a presença do Sargento Augusto, policial rodoviário. Congratulam e parabenizam por essa solenidade, justificando a ausência através de ofícios as seguintes autoridades: Alexandre Cobra Vêncio, Alexandre Cachorrão, vice-prefeito. O deputado estadual Ricardo Madalena, que deixou um ofício para essa noite, que vou ler agora. Deputado estadual Ricardo Madalena. Senhor presidente, aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo à frente da Câmara Municipal de Assis, promovendo reconhecimentos tão significativos àqueles que contribuem para o desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. Estendo também meus cumprimentos ao reverendíssimo Padre Pedro Henrique de Souza Batista, cuja dedicação pastoral e ações em prol da população tornam o merecedor de tão distinta honraria. Seu trabalho é amplamente reconhecido e valorizado por todos. Infelizmente, em razão de um compromisso previamente assumido no exercício do meu mandato, não poderei estar presente na ocasião. Ainda assim, faço questão de registrar meus votos de pleno êxito ao evento, certo de que será uma celebração memorável. Parabéns e Deus abençoe a todos. Neste momento, convidamos a todos para acompanhar a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Assis. Solicitamos àqueles que puderem que fiquem de pé.
nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, indica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Comemora a data feliz, neste hino festivo saudamos essa terra querida de Assis, terra hospitaleira de prosperidade e de felicidade, terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis, terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Agradecer também a presença do vereador dessa Casa de Leis, Reinaldo Farto Nunes, o português. Boa noite. Cumprindo a razão maior desta sessão solene, solicito ao mestre de cerimônia para que proceda à leitura do Decreto Legislativo 484, de 25 de fevereiro de 2025, de autoria de Paulo Mattioli Júnior. Outorga o título honorífico de cidadão assisense ao padre Pedro Henrique de Souza Batista. O presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 35, incluso o 3º, da Lei Orgânica Município de Assis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado o título honorífico de cidadão assisense ao padre Pedro Henrique de Souza Batista. Parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestado em nossa cidade, em especial na área espiritual. Artigo 2º. A entrega do título, objeto deste decreto legislativo, dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Assis, em 25 de fevereiro de 2025. Paulo Mattioli Júnior, presidente da Câmara Municipal de Assis. Neste momento, assistiremos um vídeo produzido pela TV Câmara, contando um pouquinho da trajetória do homenageado. Hoje, nos reunimos para celebrar uma das mais significativas homenagens que o nosso município pode conceder, o reconhecimento àqueles que dedicam suas vidas ao bem-estar e ao progresso de nossa cidade.
É com grande honra que destacamos a trajetória do Padre Pedro Henrique de Souza Batista, um homem de fé, amor e ação, que há 8 anos transforma vidas e fortalece a nossa comunidade. Padre Pedro Henrique nasceu em Ourinhos, no dia 14 de junho de 1991. É filho de Antônio Batista Júnior e Marta Maria de Souza Silva Batista. Desde cedo, a sua vocação falou mais alto. Aos 14 anos, ingressou no Seminário Diocesano São José, onde trilhou seu caminho espiritual, passando pela filosofia, teologia e, finalmente, a sua ordenação como sacerdote em 2017, em Curitiba. Foi então que, enviado em missão, ele escolheu Assis como a sua casa e campo de trabalho. E que jornada desde então! Começando humildemente no clube recreativo, o Padre Pedro logo se tornou um farol de esperança. Suas missas, atendimentos humanitários e projetos assistenciais tocaram incontáveis vidas, mesmo nos tempos mais difíceis, como na pandemia. Seu trabalho nunca parou. Das ondas do rádio às caravanas de fé, sua voz cruzou fronteiras, levando conforto e união. E Assis respondeu a essa dedicação. Juntos, comunidade e Padre Pedro construíram a maior igreja ortodoxa do interior paulista, um marco de fé e perseverança no Jardim Vila Bela 2. Mas a sua missão vai além das paredes da igreja. Ele acolhe, reabilita, reconstrói famílias e é uma voz ativa no desenvolvimento da nossa cidade. Por tudo isso, senhoras e senhores, hoje a Câmara Municipal propõe um justo reconhecimento, declarar o Padre Pedro Henrique de Souza Batista cidadão honorário assisense. Que esta homenagem seja um reflexo de nossa gratidão e um incentivo para que o seu legado continue iluminando a nossa cidade por muitos anos. Parabéns! Neste momento, gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o senhor vereador Edson de Souza, pastor Edinho. Boa noite, senhor presidente, à mesa, nessa noite tão especial, em homenagem ao Padre Pedro Henrique e também a todos que estão aqui, nossa boa noite e que Deus abençoe grandemente a todos. É uma noite festiva, muito alegre, em honrar um homem que tem pregado a palavra, anunciado o Evangelho e tem anunciado o reino de Deus. Isso, como o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar vidas, abençoar pessoas. Então, é nessa homenagem que quero também honrar o nosso presidente Paulo Mattioli pela indicação e que realmente tenhamos mais homenagem a homens que dedicam-se à evangelização, a levar o amor, a paz, a alegria, a esperança para um mundo tão caótico que estão vivendo, um mundo tão difícil que estão vivendo. E quando nós vemos alguém dispondo-se a levar esperança para as pessoas, nós temos que caminhar junto, porque o individualismo tem sido muito grande. E o próprio Cristo falou, por aumentar a maldade, o amor de muitos esfriará. E realmente, muitas pessoas estão esfriando o amor pelo próximo. Então, quando temos uma homenagem, o reconhecimento aqui na Casa de Leis, é uma das mais importantes homenagens que a Câmara pode oferecer para alguém que não nasceu aqui em Assis. Então, é merecida essa homenagem. Fiz questão de estar aqui para parabenizá-lo e que Deus continue abençoando e falando as boas novas, levando paz, levando esperança, levando alegria e levando mais Deus para as pessoas. Padre, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Gerson Alves, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome quero cumprimentar a toda a mesa e também já externar os parabéns pela indicação do nome do Padre Pedro, por essa honraria mais que merecida. Então, parabéns. Parabéns, presidente. Quero cumprimentar meus amigos vereadores, vereador Reinaldo e também vereador Pastor Edinho. Quero cumprimentar a todas as pessoas que se encontram aqui nesse plenário, familiares e amigos do Senhor, fiéis da sua igreja, aquelas pessoas que estão intimamente ligadas ao dia a dia da sua vida. Quero cumprimentar também o meu amigo, irmão de farda, Sargento Augusto. Um prazer tê-lo aqui no nosso plenário hoje. É com grande alegria, Padre, que hoje nós celebramos a sua trajetória. Uma trajetória que tenho certeza de muita fé e de muita dedicação ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua presença e a sua vida tem sido luz, e tenho certeza que essa luz tem iluminado o caminho de muitas pessoas, pelas quais o Senhor convive no seu dia a dia, ou por onde o Senhor tenha passado. E nós, como cristãos, precisamos dessas pessoas, precisamos de pastores que nos conduzam nesse mundo tão atribulado que vivemos, tão sobrecarregado. E Deus coloca as pessoas como o Senhor para que possa cuidar da gente com muito amor, com muito carinho. Essa homenagem, Padre, também ela representa o nosso agradecimento pelo aquilo que o Senhor tem feito, como já foi dito aqui, mas pela sua comunidade, pelo seu povo, pelo povo cristão que o Senhor certamente afaga diante de tantos desafios, levando sempre uma palavra de conforto, uma palavra de amor e de carinho. Então, peço a Deus que lhe abençoe, que lhe conceda muita sabedoria, que através do Espírito Santo o Senhor continue tendo a graça de poder conduzir o rebanho de Cristo à santidade. Então, parabéns, Padre, que assim como o apóstolo Paulo, o Senhor continue firme na vivência, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Convido agora para fazer o uso da palavra o vereador Reinaldo Farto Nunes, o português. Boa noite, presidente Paulo Mattioli, na presença de quem cumprimento os demais colegas vereadores, pastor Edinho, pastor Gerson, homenageado Padre Pedro, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da mesa, companheiro Jerônimo, de profissão, de trabalho, de empresa, prazer recebê-lo mais uma vez nessa casa, ao vereador que também, com certeza, deve estar acompanhando a sessão e que não pôde comparecer, também nosso agradecimento ao assessor deputado Madalena Queco Noronha. Devo começar pedindo desculpas pelo atraso em razão de compromissos assumidos. Hoje também uma data especial, ação de graças da Rádio Voz do Vale e uma celebração ocorrida na Catedral de Assis. Estivemos também agora há pouco na Fundação Educacional do município de Assis por questões administrativas e, lamentavelmente, tivemos que também atender algumas solicitações na UPA, Unidade Pronto Atendimento de Assis. Mas quero, além de justificar o nosso atraso, fazer uma saudação especial a todos que aqui estão presentes para acompanhar essa importante sessão. E aqueles que também nos acompanham pelas diferentes transmissões.
A semana passada, padre, nós estivemos aqui numa sessão solene, embora uma sessão de júbilo, de muita festa, mas tinha um clima de tristeza porque o município, assim como o planeta, estava em luto pela morte e pelo luto do Papa Francisco. Inclusive não pudemos nem cantar o hino nacional, o hino municipal, em função do decreto de luto municipal também. E hoje, felizmente, temos a oportunidade de uma noite festiva poder apenas festejar. E é importante, faço questão de participar de uma sessão como essa, embora eu admita não o conheça pessoalmente, e é motivo de satisfação conhecê-lo, mas imagino que a sua luta pela paz, a sua luta para combater a fome, para combater a miséria, já são motivos suficientes para receber essa homenagem. O mundo, infelizmente, ainda está em guerra. Hoje nós estamos aqui comemorando, junto com os nossos familiares, muitos ao lado dos pais, muito ao lado dos filhos, dos irmãos, mas temos irmãos ucranianos, irmãos russos, irmãos nos diferentes continentes do planeta, em luto porque perderam alguém na guerra. Então, todos aqueles que lutam pela paz, que lutam contra a guerra, merecem o nosso reconhecimento. E quem faz o discurso da fé, quem faz o discurso da paz, merece sempre uma homenagem como essa. São muitos e poucos escolhidos. E sabemos também da sua guerra contra a fome, contra aquelas pessoas que hoje, diferente da maioria que aqui está, deve ter chegado em casa ou chegará em casa e não tem um prato de comida para poder saciar a sua fome. Ou pior ainda, ver no filho, na filha, essa fome e não ter quem a sacie. O mundo precisa de gente como o senhor. E nada mais justo do que a Câmara Municipal reconhecer o seu trabalho, a sua luta, apresentando, aprovando e hoje entregando esse diploma, que é o diploma mais importante àqueles que aqui não nasceram. Seja bem-vindo, Padre Pedro, à família da cidade dos 3 S's. A partir de hoje, oficialmente, desde que a lei foi aprovada, mas hoje, com o diploma que recebe, o senhor passa a ser mais um assisense por mérito, reconhecido pelos representantes da população assisense. Muito obrigado. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o Padre Pedro Faustino. Senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Paulo Mattioli, reverendíssimos padres, Padre Pedro Henrique, Padre Tomé, queridos diáconos, diaconisa e todo o povo de Deus, aqui reunido nesse evento tão importante. Quero, juntamente com todo este povo, celebrar essa alegria, celebrar este momento, este reconhecimento, que podemos dizer que é o Oscar no coração, na vida de um homem e de uma mulher, quando é reconhecido numa cidade. E hoje, em nome de cada cristão, Padre Pedro, diácono e diaconisa, e da Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia, quero celebrar nesse dia a importância da sua evangelização aqui em Assis, em todo o centro-oeste paulista, através dos meios de comunicação, rádios, jornais, TV, internet e todos os meios que o senhor utiliza para evangelizar
o querido povo de toda esta região. Querido Padre Pedro, neste momento solene traz também-nos à memória o quanto é gratificante trabalhar no reino de Deus. Hoje o senhor participa do Oscar da sua história, de reconhecimento de um trabalho que causou tanta transformação social e também espiritual na vida de tantas pessoas e continua causando. A evangelização de Assis, incluindo todas as regiões daqui do Centro-Oeste, inclui esta cidade, ao qual o Senhor colocou suas estacas, construindo um lindíssimo santuário. Essa cidade nunca será a mesma desde o instante que o Senhor chegou para evangelizar e continuará sendo diferente, com a tradição, oração, evangelização e os trabalhos que continuam e continuará sempre com o Senhor aqui no santuário, e o dia quando o Senhor nos levar, continuará esta estaca de evangelização. E deu certo esta evangelização. Foi importante. Milhares de famílias são alimentadas todos os dias por esse trabalho, por esta palavra que traz vida, que transforma coração e pessoas. Nesse dia tão importante para a comunidade cristã de Assis, também para o senhor, a sua família e todos nós que fazemos parte desse clero aqui do estado de São Paulo. Quero agradecer com grande afeto o excelentíssimo vereador Paulo Mattioli por lembrar do seu trabalho e deixar hoje essa marca registrada na cidade, na vida de cada um de nós, cristão que fazemos parte da sua vida e fazemos parte da sua história. Esse título não é apenas um título na vida de um homem, mas é uma marca de um reconhecimento de um trabalho. E ficará para todos sempre, para os cristãos da paróquia Santo Expedito, aqui da cidade de Assis, e também de toda a nossa grande região. Muito obrigado ao senhor pela sua disposição e coragem de começar, continuar esse lindíssimo trabalho que o senhor tem feito aqui. Em nome de nossa igreja, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, do estado de São Paulo, quero agradecer, pedir que Deus vos abençoe sempre e que esta cidade seja sempre abençoada. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora para fazer o uso da palavra o Padre Tomé. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite também ao excelentíssimo presidente desta Casa de Lei, reverendos padres e reverendo irmão de sacerdócio, Padre Pedro Henrique. É com muita alegria que hoje estou aqui junto contigo para festejar este título. Título de honraria, muitas vezes mérito, né? De honraria, mas não é só honraria, é sacrifício, é trabalho, é presença de Deus no meio das pessoas. O quanto é bom poder ter um padre amigo e um padre que se coloca a favor de muitos. A única coisa que nós podemos dizer, padre, é agradecer pelo trabalho que o senhor vem fazendo em frente desta comunidade, desta paróquia, desta cidade. Um trunfo que o senhor recebe hoje é o trunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a música, sou o bom pastor, ovelhas guardarei. E essas ovelhas, o pastor tem que estar disposto a dar a vida. E é por esse trabalho, é por essa doação que hoje toda a nossa família da Igreja Católica, Síria Ortodoxa de Antioquia, e nós padres, senhores vereadores e população de Assis, te acolhe como um novo cidadão,
hoje o senhor faz mais parte ainda desta grande família desta cidade. Obrigado a todos. Gostaria de convidar agora para fazer o uso da palavra Jerônimo Paes. Excelentíssimo senhor presidente Paulo Mattioli Júnior, nobres vereadores, autoridades presentes, meu querido padre Pedro Henrique, minhas senhoras e meus senhores, uma boa noite a todos. Quero saudar também quem nos assiste neste momento pela TV Câmara e saudar nossos amigos jornalistas e funcionários aqui da Casa de Leis. Hoje essa casa se enche de alegria e gratidão por prestar uma homenagem muito especial. A entrega do título de cidadão assisense ao nosso querido padre Pedro Henrique é um reconhecimento merecido por tudo que ele representa para a nossa cidade de Assis. Padre Pedro, como nós já vimos aqui, ele não nasceu em Assis, mas foi Assis quem o escolheu para ser parte da nossa história. Quando chegou a essa terra, trouxe consigo muito mais que malas e sonhos. Trouxe a fé viva da igreja, o amor pela comunicação e também uma coragem silenciosa que poucos possuem. Fundador da primeira igreja ortodoxa em Assis, em toda a nossa região, o padre enfrentou desde o início enormes desafios. Teve que lidar com desconfiança, com preconceito de quem ainda não conhecia a beleza e a profundidade da tradição ortodoxa. Mas, bem de perto, pude acompanhar que com humildade, muita firmeza, sabedoria, ele soube plantar as sementes do respeito e da fé, abrindo portas, conquistando corações e construindo, pedra sobre pedra, a sede da igreja, que é um marco espiritual e histórico para a nossa cidade de Assis. Além de um líder religioso, Padre Pedro é, acima de tudo, um apaixonado por comunicação. E foi na radiodifusora e no rádio que ele encontrou o meio perfeito para espalhar a sua mensagem de paz, de reflexão e também de esperança. Com o seu talento natural que nós conhecemos, para se comunicar, ele criou um programa diário na radiodifusora de Assis, que rapidamente se tornou uma das maiores audiências da nossa região. Através do microfone, na sua voz, que atravessava fronteiras da região, levando não apenas mensagens religiosas, mas também ensinamento de vida, conselhos sábios e palavras de conforto para milhares de ouvintes da radiodifusora de Assis. Com sua voz firme e acolhedora, com palavras cheias de sabedoria e carinho, o Padre Pedro entra todos os dias na casa das pessoas, levando fé, esperança, alegria e, muitas vezes, conforto para quem mais precisa. Eu, pessoalmente, tive a honra de contar com a sua amizade e também com a sua orientação. Durante o importante processo de migração da nossa radiodifusora de AM para o FM, o Padre Pedro esteve ao meu lado, oferecendo dicas valiosas, partilhando as suas experiências e incentivando, sempre com palavras que traziam força e também confiança. Uma ajuda verdadeira de quem entende, de quem ama o rádio e quem ama se comunicar. É algo que carrego com gratidão e jamais esquecerei, Padre. O Padre Pedro não é apenas um padre, não é apenas um comunicador. Ele é uma fonte viva
para a união das pessoas aqui na cidade de Assis. É alguém que, com sua fé firme, mas com o coração muito aberto, nos ensina que é possível dialogar, respeitar e também acolher. É alguém que enfrentou dificuldades, como eu disse, perseguições e até preconceito, mas nunca perdeu a serenidade, a bondade e a disposição de servir como um servo de Deus. E hoje, nesta solenidade, nós, representantes do povo de Assis, declaramos o que já era evidente para todos. Padre Pedro Henrique é um de nós, não por decreto, mas por merecimento. Não apenas pelos títulos e realizações, mas pela sua entrega, pela sua história, pelo seu amor a esta cidade e ao seu povo. Padre Pedro, ao receber esse título de cidadão assisense, recebe também o carinho, o respeito e a admiração de toda a nossa comunidade, em especial também da família da Rádio Difusora de Assis. Que Deus continue te abençoando nessa linda missão e conte também conosco da Rádio Difusora. Deus abençoe. Gostaria de convidar agora para fazer o uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Assis, Paulo Mattioli. Obrigado, nosso mestre de cerimônia, Eduardo Vidal. Eu peço ao amigo vereador pastor Edson de Souza que assuma a presidência dessa sessão solene para que eu possa ali usar da palavra. Boa noite, pastor Edson de Souza. Em seu nome eu quero cumprimentar aqui a todos os colegas vereadores. Boa noite também aqui aos nossos padres, Padre Tomé, Padre Pedro Faustino, que nos honra com a presença. Boa noite, assessor do deputado estadual Queco Noronha, deputado estadual Ricardo Madalena, nosso diretor da Rádio Difusora de Assis, Jerônimo Paes, toda a sua família. Também aqui a mãe do homenageado, Dona Marta Maria. Também aqui, Padre Pedro Henrique, um padre, um grande amigo. Muito boa noite. Eu faço questão aqui de cumprimentar todos os presentes, a quem nos assiste através da TV Câmara, as redes sociais, YouTube, nos ouve na rádio. Primeiramente, qual a minha felicidade? Nós estávamos mostrando as instalações da Câmara Municipal ao Padre Pedro Henrique e ele ficou, confesso que é muito feliz e honrado com o que encontrou aqui, porque ele nos disse que como é bom ver as coisas funcionarem, o bom investimento do poder público, do dinheiro. E eu faço questão que essa Câmara aqui, tivemos vários vereadores que aqui passaram e vários presidentes que deixaram sua marca e seu registro aqui. E essa noite, os senhores, senhoras, todos nós, para mim é um privilégio, pastor Edinho. Porque se a Câmara está onde chegou hoje, dentre tantos presidentes, nós estamos aqui, os 4 vereadores que aqui estão, Reinaldo Farto Nunes, português, foi presidente dessa casa, Gerson Alves foi presidente dessa casa, pastor Edson de Souza foi presidente dessa casa e Paulo Mattioli Júnior, presidente dessa casa. Então, gente, é difícil encontrar bons políticos. Eu peço uma salva de palmas aos presidentes da Câmara Municipal de Assis. Padre Pedro, que vídeo maravilhoso que foi transmitido aqui preparado pela TV, equipe da TV Câmara. Um vídeo emocionante. E é uma trajetória que aos
14 anos, Deus já tocou o coração, pastor Edinho, e já foi chamado para a missão de evangelizar, entrou aí no seminário já aos 14 anos de idade. E eu confesso aqui, dona Marta Maria, que eu achei que a senhora era irmã do padre Pedro, e diga-se irmã, mas a caçula. Mas fui surpreendido que eu estava procurando uma senhorinha, mãe do padre. Eu falei, mas padre Pedro, cadê sua mãe? E eu olhava para cá, para lá, não, ela já chegou, e eu não achava. Eis que está aqui, dona... E depois, se a senhora permitir quebrar o protocolo antes do final de sessão, eu gostaria de umas palavras da senhora também, tá? Se era arteiro ou se não era. A gente tem curiosidades com relação ao padre Pedro. Mas, nesse sentido, seja bem-vinda à cidade de Assis. Qual a cidade de origem da senhora? Ourinhos, veio de Ourinhos para cá. Muito obrigado aos demais, aos padres que aqui estão, que são de fora também. Alguns irmãos... Quem são os irmãos do padre Pedro? Olha só. Não, tudo fechou. Tem os de sangue e os de fé, é mais ou menos isso. Então, fechou. Todo mundo ergueu. Quem são os irmãos? Todo mundo aqui. Faz parte, isso é gostoso. A sessão solene é maravilhosa, porque dá a possibilidade de a gente homenagear as pessoas em vida. É uma sessão que não precisa ter aqueles ritos, regimentos e tudo mais, para que a gente tenha que... debater projetos, ideias, requerimentos. É uma sessão aqui realmente de congratulações, da gente trazer as homenagens. E eu trouxe uma mensagem simples, eu gosto de trazer uma mensagem de reflexão. E hoje nós vamos falar aqui, talvez alguns conheçam, outros não, mas é rapidinho, é uma parábola. Os pregos e a paciência. Essa é a história de um menino que não tinha hábito muito bom, não. Que o caráter dele era meio duvidoso. E seu pai lhe deu um saco de pregos para aquele menino arteiro demais da conta. E disse-lhe que cada vez que ele perdesse a paciência, deveria pregar um prego atrás da porta do quarto dele. Menino rebelde, perdeu a paciência? Prega um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos atrás da porta. No segundo dia, 29 pregos. No terceiro dia, 22 pregos. Nas semanas que seguiram, à medida que ele aprendia a controlar seu gênio difícil, pregava cada vez menos prego atrás da porta. Com o tempo, o jovem descobriu que era mais fácil controlar o seu gênio do que ficar pregando pregos atrás da porta. Até que chegou o dia em que pôde controlar seu caráter e não precisou pregar mais nenhum prego. Depois de informar essa notícia ao seu pai, o pai lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar o seu caráter. E assim o garoto fez. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar a seu pai que não havia mais nenhum prego atrás daquela porta. Seu pai o pegou pela mão, levou-o até a porta e lhe disse: meu filho, estou muito orgulhoso de você. E que teve um trabalho duro, mas você conseguiu. Porém, vem olhar aqui atrás da porta. Veja todos estes buracos deixados na porta. Ela provavelmente nunca mais será a mesma. Em nossa vida, cada vez que você perde a paciência, deixa cicatrizes, exatamente como as que você vê aqui. Você pode insultar alguém, até retirar o insulto, pedir perdão, mas dependendo da maneira como fala, o efeito poderá ser devastador e a cicatriz ficará para sempre. É uma parábola, os pregos e a paciência, que fazem todos nós refletirmos nesse momento.
pedir a Deus muita sabedoria, muito discernimento, e muitas vezes a gente não percebe a ofensa porque ela se tornou uma rotina. Mas as pessoas que estão do outro lado recebendo as ofensas, dificilmente esquecerão pelo resto da vida. Fica um momento de reflexão para que a gente possa sempre trilhar os caminhos dos bens, que o passar dos anos nos amadureça e nos tornemos cada vez mais filhos de Deus, cristãos, e acima de tudo, com amor, para que nós possamos amar, perdoar e ser perdoado. Parabéns, Padre Pedro, o mais novo cidadão assidense, por essa maior comenda que o Poder Legislativo poderia conceder a alguém, que é o título honorífico de cidadão assisense, votado por unanimidade nessa Casa de Leis. Obrigado a todos. Neste momento, gostaria de convidar o homenageado reverendíssimo Padre Pedro Henrique de Souza Batista para receber das mãos do presidente da Câmara, Paulo Mattioli Júnior, o título honorífico de cidadão assisense, que é merecedor e muito honra a Câmara Municipal de Assis. Por gentileza. Obrigado, Eduardo Vidal. Eu vou acompanhar o padre até aqui e já peço também a gentileza dos meus amigos vereadores se fazerem presentes e depois, na sequência, os demais membros da mesa. Peço que os vereadores fiquem à frente aqui, por favor. Eu gostaria também de convidar agora a mãe do homenageado, a senhora Marta Maria de Souza Silva Batista, para receber das mãos do vereador Gerson Alves uma homenagem da Câmara Municipal de Assis. Peço que todos fiquem à frente e gostaria de convidar os demais membros da mesa também, por gentileza, para essa foto oficial. Por favor, que todos se coloquem em seus lugares. E gostaria já de convidar o nosso homenageado da noite para fazer o seu pronunciamento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amigos, excelentíssimo
presidente desta Câmara Municipal, queridas autoridades religiosas, civis, militares, também ao meu querido amigo Jerônimo Paes, mais do que diretor, qualquer outra coisa, amigo, né? Conheço Jerônimo de quando ele ainda era só um âncora do jornal, né, da manhã, quando cheguei aqui em 2017. É interessante que a nossa cidade de Assis não é Assis por conta de São Francisco de Assis, mas do capitão Assis, né? E a nossa cidade também não tem como padroeiro São Francisco de Assis, como todos pensam, né? Porque tem um São Francisco imenso, mas o padroeiro da catedral da nossa cidade, agora nossa, é o Sagrado Coração de Jesus. E eu nasci na segunda sexta-feira do mês de junho, 14 de junho de 1991, era uma sexta-feira. E o padroeiro daquele dia era o Sagrado Coração de Jesus. Um pouco de Assis nasci em mim. Mas eu vou dizer uma coisa que eu refleti essa semana, porque ser cidadão há muito tempo no Brasil é sinônimo de nascer. Ser cidadão é sinônimo de nascer. No passado não foi. Quem era escravo tinha que lutar muito para ser cidadão. Uma pessoa que não tinha a leitura não era cidadão, não podia votar. Mulheres não podiam votar, não tinham acesso ao direito de escolher. E para essas pessoas, ser cidadão foi sinônimo de muita luta. Ser cidadão ourinhense foi condição, porque eu nasci lá. Ser cidadão brasileiro foi condição, porque eu nasci nesse país que eu tanto amo. Mas ser cidadão assisense foi uma escolha. Eu escolhi essa cidade. Amei essa cidade. E não desisti dessa cidade. Como dizia o Jerônimo. Porque nem sempre o caminho da gente é fácil. Nem sempre as escolhas que nós fazemos são fáceis. Muitas vezes as escolhas doem. Um casamento dói. Também ser padre muitas vezes dói. E não porque as pessoas são ruins. É porque muitas vezes as pessoas não olham para o coração das pessoas. E isso dizia o nosso vereador, de maneira muito brilhante, quando ele dizia que muita gente hoje morre. Muitas pessoas ainda são perseguidas. Em muitos lugares as pessoas não têm cidadania, ainda que sejam cidadãos. E hoje essa casa me dá este título de cidadão, não porque eu nasci, mas ela me concede porque algo viu naquilo que nós podemos proporcionar. Mas se de um lado vocês me concedem o direito de dizer que sou assisense, de outro, vocês me perguntam que diferença faz o Padre Pedro para Assis? Porque simplesmente eu podia ser mais um que passou por essa cidade. Não sou vereador, não sou deputado, não sou ninguém, não quero ser ninguém, não sou um agente do poder público, mas eu sou um homem público. E como homem público, eu sei a responsabilidade que eu tive, tenho e terei dentro dessa cidade. E por isso que nem sempre nós somos compreendidos. Porque quando um homem e uma mulher dentro de uma cidade sabe o compromisso que ela tem com os valores, com os que mais sofrem, com os que estão perecendo, de dar atenção a quem precisa e de fazer a diferença para quem precisa, essa pessoa entende que não é sobre ser bom ou ser ruim, mas é sobre ser justo. E o que falta nos nossos dias é a justiça. O que o nosso irmão pastor dizia aqui. O coração de muitos tem se esfriado. O coração de muitos tem se apartado e os valores muitas vezes têm desaparecido da nossa sociedade. E como padre, como vocês como vereadores, o senhor como presidente, o Jerônimo como radialista, os demais padres, o poder judiciário, todos nós temos um dever diante do nosso país, porque ele precisa mudar.
E não adianta dizer é a política que tem que mudar, ou são os deputados que tem que mudar, é a presidência que tem que mudar. Não, a nossa sociedade precisa mudar como um todo, e cada um precisa fazer o seu melhor naquilo que se compromete a fazer. Os vereadores sendo vereadores, deputados sendo deputados, presidente sendo presidente, padre sendo padre, lutando pelas pessoas, gritando por aqueles que não têm vez, como eu vejo aqui tantas e tantas vezes os nossos irmãos vereadores assim fazendo. Ontem eu escutava a sessão de vocês pela rádio e eu via aqui muitos de vocês vindo e buscando defender aquilo que de melhor as pessoas estão precisando, porque tem pessoas que continuam morrendo nas filas dos hospitais, tem pessoas que continuam sem ter o que comer, tem pessoas que continuam marginalizadas, tem pessoas que ainda precisam ser cidadãos. Porque talvez eles não tenham força de lutar como nós temos. Vocês lutaram para alcançar um cargo político, nós lutamos para estudar, para ter uma profissão, para fazer algo. Mas talvez ainda a gente precise fazer muito. Porque a nossa cidade não tem que ser boa ou ser ruim, a nossa cidade tem que ser justa. E eu quero terminar aqui com uma oração que o próprio São Francisco escreveu, no século XII, onde ele diz que onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver guerra e discórdia, que eu leve a paz. Mas nem sempre a paz é sem grito. Nem sempre a paz é sem guerra. E as guerras que nós temos que travar não são as guerras das armas, mas são as guerras da justiça. E muitas vezes a arma que nós temos é a voz, seja pelo rádio, seja pelo poder legislativo, seja pelas escolhas que nós fazemos, e nós temos uma responsabilidade. Eu falava isso para o Jerônimo, eu reconheço o caráter que ele tem, e reconheço a amizade que nós temos pelo homem que ele é, porque muitas vezes no jornalismo ele pôde ser como os outros, mas ele preferiu defender os seus valores. Quando muita gente começou a falar mentiras e coisas, vocês lembram disso? Logo no comecinho do FM, foi ele que entrou lá e disse, eu não vou fazer isso, eu não vou mostrar isso, eu não vou fazer o que todos fazem. Isso é mentira, isso não é verdade. Isso é valor. Precisamos de homens e mulheres para brilhar a justiça. E hoje, essa cidade também passa a ser minha. E eu vou morrer, vou lutar e vamos fazer a diferença nessa cidade. Eu, como padre, estarei sempre disposto e aberto a fazer o que for o melhor pela nossa gente, pelo nosso município, para que essa terra seja uma terra de justiça, de amor e de prosperidade. Amém. Merecido ou não merecido a honraria essa noite, né? Palavras sábias que vêm do coração. E parabenizar mais uma vez o nosso homenageado, Padre Pedro Henrique Vidal, mas como eu tinha prometido e ela fez sinal que sim, por gentileza, passa o microfone para a nossa dona Marta, ou a senhora quer ir ali na tribuna, por favor, para ouvir algumas palavras da mãe do nosso homenageado, que não estava no script aqui. Dona Marta Maria, nós estamos ao vivo para a cidade de Assis. O que a senhora achar que o coração tocar e que pode ser falado, a gente quer saber. Boa noite. Olha, gente, é que como mãe, a gente falar alguma coisa é meio complicado, né? Porque a gente vai defender um filho mesmo. Mas eu queria deixar bem claro aqui que quando ele começou essa missão dele, ele tinha de 3 a 4 anos. Eu só que vim falar por causa disso.
ele ia assistir um vídeo na minha casa do meu casamento. E ele assistia aquele vídeo e assistia de novo. Falei, mas como ele pode assistir uma cerimônia de casamento? Aí ele me perguntou, mãe, onde que arrumou aquela roupa lá? Eu estava achando que era a minha roupa do casamento. Não era, gente, era a roupa do padre. Então, a vida dele começou assim, de 3 para 4 anos, e ele brincava só de missa. Tem algumas fotos na minha casa, tem as coisas. E desde pequenininho. Por isso, então, que quando aos 14 anos dele, que ele já fugia até de casa para ir para a igreja, viu, gente? Ele fugia. Tinha dia que às 4 horas da tarde ele ia para a igreja, eu ia buscar ele. Trazia de volta, porque era cedo ainda. Então, como eu vi que era uma coisa que não tinha jeito, e era dele, porque ele fazia uma festa de aniversário e fazia todo mundo rezar. Ele deixava a irmã dele de verde lá, deixava ela doidinha, porque todo mundo fez a missa. Ele fazia a missa certinho. Ele pegava os copos, pegava as coisas e montava o altar. Então, foi desde pequeno. E quando chegou aos 14, não tive muita escolha. Eu falei, é isso mesmo que ele quer, tem que deixar. E foi quando abriu mão, quando ele começou a trajetória dele, aos 14 anos de idade. E é a única coisa assim, que eu tenho para falar dele, porque do mais, se eu for começar a falar aqui, não vai... E é isso. E da peregrinação dele, do tempo, que é eu que acompanho sempre ele, eu que sempre estou viajando com ele, que não é fácil, que tem muitas barreiras, que acontecem muitas coisas, mas ele está ali, está lutando, que não é só bonito, só a parte bonita, só a parte linda, que às vezes também tem que ter um pouquinho de paciência. Temos que orar, nós da igreja, os irmãos, para ele, porque não é fácil a caminhada e a trajetória. E eu hoje aqui agradeço a cidade de Assis, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado à igreja hoje representando muito bem para nós, está tudo muito lindo, tudo muito bonito. Boa noite. Eu estou falando que sempre vem uma surpresa boa quando a gente abre essas oportunidades ímpar na vida de todos nós aqui. Nesse momento, agradecemos a presença de todos e parabenizando o homenageado sobre a proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão solene. O plenário estará aqui aberto, como nós já fizemos as fotos aqui, para que o público que nos prestigie, familiares, amigos, possam aqui tirar as fotos aqui com o pessoal aqui. Obrigado a todos, gente. Boa noite. Padre, que bom que você apareceu, trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus. Gente, a todos os familiares que quiserem tirar foto aqui na frente, tá bom? Nós vamos organizar aqui para vocês. Fiquem todos à vontade, viu? Os familiares, os amigos. Para sempre de Jesus nos falar. Os seres humanos ainda pensam em guerra, matando e desmatando o planeta Terra, trocando o bem pelo mal. Os homens precisam buscar o amor e a paz. É só a palavra de Deus que nos traz um mundo bem melhor. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar, e toda a multidão se juntar numa canção, com o coração aberto a cantar, a louvar. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar, e toda a multidão se juntar numa canção, com o coração aberto a louvar ao Senhor. É em homenagem a todos vocês, meus irmãos padres, que eu canto essa canção. A vocês que são uma canção viva, que encantam pelo serviço e pela dedicação ao povo de Deus. Peço a bênção a todos vocês. Padre,
Que bom que você apareceu, trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus. Padre, o amor de Cristo em nós você fez reviver. O mundo tem que ter mais gente como você, para sempre de Jesus nos falar. Os seres humanos ainda pensam em guerra, matando e desmatando o planeta Terra, trocando o bem pelo mal. Os homens precisam buscar o amor e a paz. É só a palavra de Deus que nos traz um mundo bem melhor. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar, e toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a cantar, a louvar. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar, e toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a louvar ao Senhor. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar, e toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a cantar, a louvar. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar, e toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a louvar ao Senhor. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar, e toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a cantar, a louvar. Informação com responsabilidade você encontra aqui.